Imortal da Academia Piauiense de Letras, escritor, né, obviamente, advogado, conhecido pelo seu trabalho e produção científica no ramo do direito. Agora, Nelson Nery é também um romancista. Seu primeiro romance foi lançado no começo de dezembro, já está à disposição e traz uma história impressionante, que é uma espécie de, além de ser uma aventura fantástica, é um caminho para se conhecer parte da história do Piauí e parte da história do Renascimento na Itália. Impressionante, estou aqui ao lado de Nelson Nery, autor piauiense. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, já. Aqui é o nosso de estar com você. Jornal do Piauí. Eu estou falando aqui do primeiro romance, que é o Caderno de Marina. Está aqui, ó, o Caderno de Marina, na imagem do Amador de vocal, do Edvan Visgueira. Está aí, ó. É o Caderno de Marina. Esse livro é o livro de Nelson Nery, lançado em dezembro, repito, né? E que é uma aventura, conta a história de Marina, uma jovem, uma mulher de 27 anos, aproximadamente 27, 30 anos, enóloga italiana que faz uma descoberta. Um de seus antepassados veio parar no Piauí. Em que circunstâncias, doutor Nelson? Bom, é um fato não muito conhecido, esse episódio da imigração italiana. Nós tivemos duas imigrações italianas, uma espontânea em Picos. Picos é uma família de italianos, família Marcília, é uma família italiana em Picos. Mas houve um anterior, uma migração ainda no combinado com o Império do Brasil, e que ocorreu no comecinho da República, em 1897, onde vieram 40 famílias. Sim. O contrato original do engenheiro Sampaio, que é o construtor da fábrica de laticínio, hoje fica na cidade de Campina do Piauí, no miolo do Piauí, perto de Simplício Mendes, era um contrato onde o governo imperial cedia 4 fazendas das fazendas nacionais nessa região, que era chamada Inspeção de Nazaré, e mais 20 mil cabeças de gados, e em troca traria 400 famílias de italianos para ajudar essa fábrica de laticínio e mudar a cultura, trazer esses italianos para trabalhar com gado, com agricultura. Essa era a ideia. Então, os italianos trabalhariam nessas terras, né? Vieram 40 famílias. Agora, Marina, então é uma personagem real ou não? A história... Olha, eu tenho muita Marina na minha vida. Eu tenho um sobrinho Marina, eu tenho 3 meninas no meu escritório Marina, mas realmente é um trabalho fictício. Fictício. Totalmente fictício. Em cima de fatos históricos. Em cima de fatos históricos. Os dois outros personagens masculinos, o Arthur e o Raoni, eles são mais ou menos o que a gente chama de arquétipos de 2 familiares meus. Arquétipo é como se fosse um avatar. Não é a pessoa, mas é como se fosse a aparência. Agora, inspira para fazer. Isso, mas a Marina não, foi uma criação completamente do zero. Acho que, na verdade, eu nunca tinha feito romance. Já tinha feito contos, no comecinho da minha história de escritor, depois voltei a fazer uns contos de viagem, mas nunca tinha aventado um romance. E na pandemia a gente muda muita coisa. E eu comecei a ter uma ideia e fui desenvolvendo. Na verdade... foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Você vai escrevendo um romance e ele vai se escrevendo também. Porque as situações lhe colocam um desafio que você tem que escrever e resolver. E isso foi muito interessante, porque eu escrevi a primeira versão desse livro, Joelson, em 30 dias. 30 dias? Foi o mês de agosto de 2020. Então, você viu que era maior, diminuiu um pouquinho, venho melhorando ele de lá para cá, por isso que eu só lancei no ano passado. Mas eu fiz em um mês, então foi um avatar, foram muitas ideias ao mesmo tempo. Bom, agora sim, a Marina é uma jovem, ela é enóloga, né, lá na região. Aliás, você conta um pouco também da região da Toscana e a maneira como a produção de vinho lá na região fortaleceu lá. E tem muitas receitas detalhadas em italiano. O senhor gosta de receitas aí? Olha, eu gosto muito de comer, eu sou um gourmet, não sou um cozinheiro. Parece que é cozinheiro. Parece, mas eu, na verdade, tenho ideia. Acho que é uma coisa muito cultural, importante a gente saber comida. E comida piauiense também. Nós temos restaurante em Teresina também no livro aqui, sobre a nossa comida regional. Mas eu acho que era importante a gente ter esse contato. Primeiro porque a gente nem sabe desse episódio, dessa ligação que a gente tinha com a Itália. E eu achei importante também, até porque grande parte da culinária mundial é culinária italiana, né? Mas todos os meus livros que eu escrevi a partir desse romance, eu pego esse viés da culinária também. Mas confesso, sou um péssimo cozinheiro. Bom, agora sim, o livro ele é uma história, uma aventura realmente maravilhosa, com um desdobramento policial fantástico.
Mas o senhor acha que a grande contribuição do livro é revelar essa identidade, essa história do Piauí com a Itália? Eu acho que sim. Mas, na verdade, como você disse, é um romance de aventura. Eu procurei ter uma linguagem meio cinematográfica, um pouco de cultura de quadrinho, pela sucessão de cena. Ele é sempre alta voltagem o tempo todo. Essa era a ideia inicial. Mas certamente que essa ideia final é essa que você está colocando. Realmente a gente queria passar uma ideia de que uma coisa que a gente tem, o Piauí não é tão isolado do mundo. Sim. A gente tem aqui, como todo brasileiro, ninguém fala todos outros idiomas, você tem muita dificuldade de se comunicar, e no Piauí mais ainda. Mas o Piauí não é esse lugar escondido que a gente já gostaria de ter, é um lugar internacional também. E é isso que eu queria pegar esse viés. Olha, o Piauí está no mundo. O Piauí está no mundo. Eu separei 4 curiosidades históricas do Piauí que são contadas no livro, que às vezes a maior parte de nós não sabe. E que estão no livro, num livro de ficção, mas que são absolutamente reais. Então eu separei aqui, ó, vamos lá. A primeira dela, Domingos Jorge Velho e a colonização do Piauí. Eu botei esse trecho porque muita gente fala sobre Domingos Jorge Velho como vilão. Outros como o homem que desbravou o estado do Piauí. O senhor não entra nessa, né? Mas coloca lá Domingos Jorge Velho como uma pessoa, e aí sim é um fato curioso, muito rica, com muitas terras no Piauí. Olha, o Domingos Jorge Velho é até controverso até hoje se ele esteve ou não no Piauí. Hoje a maioria dos autores reconhece a presença do Domingos Jorge Velho. É antes dele ir para Palmares e combater os negros de Palmares. Então, é um episódio, tudo o que aconteceu nele é anterior. Certamente, da cultura do paulista, ele é um predador de índios, tanto que ele saiu do Piauí para Palmares com, chamam de mais de 1000 arcos, ou seja, 1000 homens para combater, fora só as mulheres e família. Imagina a romaria que foi sair do Piauí para Palmares. Então, assim, indiretamente, a nossa história está ligada a Palmares. Mas, independente disso, o Domingos Jorge Velho foi um personagem bastante interessante, tanto ele como o Domingos Afonso Mafrense. São os 2 primeiros colonizadores. E existe um historiador baiano chamado Rocha Pita, ele escreveu um livro em 1730, a primeira história onde abrange o Piauí, 1730, 50 anos depois da descoberta do Piauí, que é em 1674. E ele escreve de um possível encontro entre o Domingos Jorge Velho e o Domingos Afonso Mafrense, onde o Domingos Jorge Velho ficaria com o norte, por isso que a região que Domingos Jorge Velho teria ficado seria em Teresina, aqui dentro, ou então na região de Valença, que eles chamam isso. Não tem uma dúvida sobre isso. E o Domingos Afonso Mafrense ficaria com o sul do Piauí. Entendi. Bom, aqui outra curiosidade, além do Domingos Jorge Velho, a expulsão dos jesuítas. E aí tem um fator interessante. Domingos Jorge Velho é dono de terras, essas terras são doadas aos jesuítas. Depois que os jesuítas saem do Brasil, o que é que acontece com as terras piauienses que estavam com os jesuítas? O Domingos, é muito engraçado essa história até, já que você está me perguntando, não coloquei. Mas existe um escritor chamado Esmarago de Freitas, inclusive da academia, e ele conta esse episódio. O Domingos Afonso Mafrense era um dos homens mais ricos do Brasil, inclusive vereador em Salvador, que era um cargo tipo senador. Salvador era a capital do Brasil, da colônia portuguesa. E ele tinha até filhos naturais, mas legou todo o seu patrimônio, que eram 33 fazendas, 60 mil cabeças de gado, 10 mil cabeças de cavalos para os jesuítas. E o Esmaragdo faz uma brincadeira, ele simula isso, ninguém sabe o que aconteceu, mas diz que quando o Domingos Jorge Velho estava morrendo, os jesuítas se instalaram na casa dele e até que convenceram a fazer um testamento em favor dele, porque o Domingos Jorge Velho tinha 2 ou 3 filhos naturais que praticamente não receberam nada. E diz, então, que nessa cena, na cama, já muito moribundo, do Domingos Afonso Mafrense, chamaram um escrivão. E o jesuíta foi escrevendo, ele concordando lá. E, no fim, o escrivão disse, e também o senhor Domingos Afonso Mafrense legou para mim a propriedade Sobrado, que é uma propriedade muito boa que ele tinha na Bahia. Aí o jesuíta, opa, mas ele não disse isso. Aí o escrivão disse, se ele não disse isso, ele não disse nada. Aí os jesuítas, então vamos tentar novamente, que queriam pegar o inventário. E aí disse que quando eles perguntaram, e você lega a fazenda Sobrado para o escrivão? Aí diz que o jesuíta atrás empurrou o travesseiro dele para simular que estava concordando. Olha, mas o fato é que os jesuítas da noite para o dia ficaram riquíssimos. E naquele tempo, os jesuítas tinham uma presença muito grande no Brasil, aqui, Ceará, em Viçosa, em São Luís, na própria Bahia, eram riquíssimos.
e, ao mesmo tempo, de certa forma, contraditava com a autoridade do Brasil. Tanto que até aquele momento, eu nem contei isso no livro, mas era um fato curioso, a língua principal do Brasil até 1760 era o chamado Nhangatu. Nhangatu é a língua geral. Era um tupi-guarani adaptado com expressões portuguesas. Era uma língua nova que surgiu e até hoje é falado por mais de 50 mil pessoas na Amazônia, Nhangatu. E o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Dom José I, cogitava assumir o Brasil, que estava a possibilidade de se dispersar e ser perdido. Então ele proíbe a impressão de livro no Brasil, proíbe a produção de indústria no Brasil e começa a obrigar que a língua brasileira seja o português, para evitar isso. Então eles eram donos, inclusive essas fazendas eram 33, viraram 39, ficaram uma riqueza muito grande. E para reafirmar isso, houve um episódio obscuro, onde existia um atentado contra esse rei Dom José I. E, aparentemente, sem nenhuma prova, os jesuítas foram acusados. Foram acusados de terem... E eles saem do Brasil. E eles são expulsos. As terras ficam para as fazendas nacionais. As terras são, até hoje, da Fazenda Nacional, patrimônio da Ingerp. E aí vem o outro fato curioso que a gente colocou, que é a da história da Fábrica de laticínios, que é resultado dessas fazendas nacionais. Exatamente. Como eu comentei há pouco, o engenheiro Sampaio era uma pessoa que foi estudar na Suíça. E ele se formou com essa qualidade. E tinha um capital e fez esse acordo com o Império. Ele trazia todo o maquinário da Europa para instalar essa fábrica que ainda existe hoje na cidade, é o centro o centro de Campinas do Piauí. Ele traria todo esse material e ele se encarregaria de receber as terras e esse gado para fazer uma fábrica para produzir manteiga, leite condensado. Então era uma revolução no Piauí. E é para aí que vão os italianos. É para aí que vão os italianos. E boa parte da história se passa aí, hein? Se passa aí. Esse spoiler aí para você. E a outra parte, a outra curiosidade que eu coloquei rapidinho lá no livro é a que envolve o Conselheiro Saraiva. Conselheiro Saraiva, um homem abolicionista. Ele tem uma participação importante na libertação dos escravos do Brasil. É a chamada Lei Cotegipe-Saraiva, que é a libertação dos escravos com mais de 60 anos. Muita gente acha que até uma maldade, mas de qualquer maneira é um prenúncio da Lei Áurea e do movimento todo para a libertação dos escravos, já que o Brasil foi praticamente o último país das Américas a promover a libertação dos escravos. Por isso que a gente tem esse problema social tão grave, né? As pessoas de afrodescendência tiveram tão pouca participação, porque isso foi muito controvertido, isso. Os donos de fazenda queriam ser indenizados. Ao mesmo tempo se discutia se os escravos deveriam ter uma sorte melhor. Tanto que eu vi a matéria que você estava falando da sua jornalista, São Francisco do Piauí, sobre o Fogo Fato. São Francisco é em frente a Floriano. E Floriano foi uma cidade criada para isso. Na verdade, antes do engenheiro Sampaio, veio o chamado Francisco Parente e estabeleceu uma escola para preparar os escravos para a libertação. Essa é a ideia também do barão, desse projeto também. E foi uma dessas áreas das fazendas nacionais que virou como escola, né? Inclusive, é uma das funções dessa fazenda, da fábrica de laticínio, era também preparar os escravos, e essa convivência com os italianos daria essa tecnologia para que eles pudessem ter uma ideia de empreendimento. Veja que os italianos que vieram para o Brasil eram paupérrimos, mas se projetaram, são liderança no Brasil, são riquíssimos hoje. Então, talvez essa questão cultural, capacitar os afrodescendentes logo antes da escravidão, era uma forma de preparar eles para a nova vida. Legal, pessoal, tudo isso aqui está no livro, tá? Tudo isso que a gente falou, e muito mais, está no livro, como pano de fundo para essa história maravilhosa. E vale a pena mesmo. E esse aqui na frente, ó, esse aqui eu pesquisei, é um desenho de Leonardo da Vinci. É um desenho de Leonardo da Vinci que hoje está na biblioteca em Milão. Em Turim, quer dizer. E ele tem vários desenhos com esse estilo aqui. Ele é apaixonado por anatomia e tal. E aqui, ó, na contracapa, tem essa obra inacabada de Leonardo da Vinci, que tem tudo a ver com a história do enredo do livro. É maravilhoso. A propósito, é uma homenagem também à obra de Da Vinci, esse livro, né? Exatamente. A coisa da vida. Eu, por um acaso, tinha escrito já sobre o Da Vinci num livro meu sobre monografia jurídica, publicado pela editora Forense, lá do Jurídico. Também sobre o Maquiavel, que você não está comentando, e essa relação do Maquiavel com Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era pelo menos 17 anos mais velho do que o Maquiavel, mas depois que o Leonardo da Vinci trabalhava como engenheiro militar,
do filho do Papa Alexandre VI, chamado César Borgia. Provavelmente a pessoa que o Maquiavel imaginou que ia unificar a Itália era o César Borgia. Mas o César Borgia ficou doente e perdeu seu força, o pai dele morreu e o Leonardo ficou sem emprego. E o Maquiavel, que conheceu durante uma embaixada que ele fez ao César Borgia, acabou colocando o Leonardo da Vinci na República Italiana como engenheiro-chefe da Toscana. E essa história também está no livro. É verdade. Tudo. E é verdade. Fiquei na dúvida se tinha sido verdade. É verdade, é verdade. Né? É um episódio que eu não sabia, mas quando eu comecei a escrever o livro, você também lê também, você vê outras coisas, enfim. Uma coisa vai puxando. Então, gente, fica a recomendação. Onde encontrar o livro? Eles estão em todas as livrarias de Teresina, é uma edição da Nova Aliança. Você vê que é um livro com a edição primorosa. Sim. É um livro com a edição de uma qualidade estética também muito boa. O papel é um papel diferente, a fonte é diferente, a capa está belíssima. Tá? E, enfim, é um livro que eu acho que é isso que eu queria mostrar, principalmente, Joelson. O Piauí está no mundo. A gente vive essa coisa de coitadinho, nós somos um pouquinho, nós não somos nada, nós somos um pobrezinho, mas a gente é internacional muito mais do que a gente imagina. Ele é quase um livro bilíngue, né? Porque muito trecho em italiano aqui também. Eu, na verdade, Joyce, posso falar um pouquinho? Pode um pouquinho, nosso tempo está meio... Bem curtinho, só rapidinho. Isso foi parte de uma ideia, e a partir desse livro eu escrevi 4 romances. Eu já vou lançar um esse ano e sucessivamente um por ano. Todos pegando um pouco dessa temática. O Piauí, seu isolamento e o mundo. Muito bom. Então, todos eu fiz de alguma forma, algum momento, alguma história, todas diferentes. Então, o primeiro romance já rendeu 4. Já rendeu 4. E alguns personagens voltam. Esse Raoni volta no segundo romance. Legal, muito bacana, gente. Vale a pena mesmo. Quero agradecer, doutor Nelson. Obrigado pela participação aqui com a gente. Nelson Nery, autor, escritor piauiense. E agora com o livro O Caderno de Marina. Muito obrigado. Eu que quero agradecer você, porque você foi um leitor quanto mais. Foi. Eu via que quando você fazia uma comunicação comigo, via um episódio, conferia se era verdade o que eu dizia. E eu estava contando assim, como era um livro de ficção e uma aventura, eu tive que inserir fatos reais. Então, a história, os restaurantes, todos são reais. Os caminhos, os percursos. Então, dentro do mundo real, eu criei o real e a ficção. E eu agradeço a crítica também, a oportunidade de estar discutindo isso com a sociedade piauiense e dizer, compre o Caderno de Marina em todas as livrarias de Teresina. Muito obrigado, doutor Nelson, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Tá aí, gente, uma dica maravilhosa de leitura para vocês. É muito bom mesmo, muito bom. Aproveitar a oportunidade para ler, desenvolver esse hábito que é maravilhoso.